Invista na adoração. Tem alguns termos na Bíblia que são muito amplos e, por serem assim, muitas pessoas tendem a compreendê-los apenas nas partes mais fáceis ou que interessam a elas, deixando de meditar e refletir em sua profundidade. E quando falamos de adoração, temos um grande exemplo a respeito disso que falei, pois muitos pensam que a adoração é somente cantar ou louvar a Deus nos momentos de culto, ou quem sabe apenas dizer da boca para fora que se adora a Deus, quando na realidade o coração está muito longe disso. Aliás, Jesus até acusou os religiosos de Israel da sua época desse erro tão grosseiro que vinha desde os tempos do profeta Isaías, que teve as palavras repetidas pelo próprio Jesus, que disse assim: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor. Por isso precisamos saber a profundidade dessa atitude de adoração. E hoje em nossa devocional, vamos falar de um homem que nem conhecia muito bem ao Senhor, o nosso Deus, mas resolveu investir pesado e contribuir para a adoração ao Senhor. O seu nome era Araúna e ele viveu na época do rei Davi. Vamos lá então? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, muito prazer, pastor Clodoaldo aqui. Deus abençoe sua vida. Se você é novo por aqui, inscreva-se aí nos nossos canais, curta e não esqueça de compartilhar essa mensagem. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aí com as devocionais dos personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar de um homem chamado Araúna e o tema será Invista na Adoração. Vamos ler a Bíblia? Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 21 a 22. Vamos ler a palavra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Irmãos e irmãs, essa passagem tem um fundo histórico muito triste, pois a partir de um erro de Davi, que foi fazer um bendito censo do povo por pura vaidade, veio uma peste sobre o povo de Israel e mais de 70 mil pessoas já haviam morrido. Quando Davi se arrependeu, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Davi confessou o seu pecado e pediu misericórdia a Deus. Daí então a peste cessou. Davi então resolveu fazer ali, em louvor a Deus, naquele lugar, um altar e adorar ao Senhor com sacrifícios de louvor. Davi procurou o dono do lugar, daquela eira. A eira era um lugar onde se trabalhava a colheita do trigo, onde se separava a palha dos grãos. Ali pertencia a um homem chamado Araúna, que era jebuseu, um estrangeiro que não conhecia a bondade e o favor do nosso Deus. Quando Davi o procurou, ele logo se assustou e perguntou por que o rei tinha vindo até ele. Davi então disse que queria construir ali em sua eira, em sua terra, um altar de adoração ao Senhor. Araúna então disse que Davi poderia ficar com o que quisesse, não só a eira, como também os animais e até a lenha dos aparelhos dos bois para queimar o holocausto de louvor ao Senhor. Ele dispôs tudo para que Davi pudesse adorar ao Senhor. Ele ofertou, ele não queria cobrar nada do rei para que aquela adoração fosse realizada. E é sobre isso que quero falar com você nesta manhã. Aquele homem estrangeiro reconheceu a oportunidade de adorar a Deus não somente com palavras, mas investiu recursos, os recursos que tinha para prestar esse temor ao Senhor e honrar ao rei de Israel. Tudo em prol de um povo que aparentemente era até inimigo dele. A adoração a Deus, irmãos, requer investimento de nossa parte. Não é que precisamos pagar alguma coisa para adorar a Deus, irmãos, de forma alguma.
Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus ensinou. O que quero dizer é que nós podemos dispor de nossas vidas para a adoração ao Senhor, investir nossas forças, investir nosso tempo e até mesmo os nossos recursos financeiros para que tanto nós quanto outras pessoas possam adorar ao Senhor, possam servir e bendizer ao nosso Criador. A adoração a Deus requer sim nossos esforços, o nosso empenho, a nossa dedicação, requer investimento, queiramos ou não, tudo tem um custo. E quem poderá arcar com esses custos? Nós, os adoradores. É tipo assim, eu posso adorar a Deus na minha casa ou em qualquer lugar, mas é muito bom ter uma igreja, a casa do Senhor, onde prestaremos juntos cultos ao Senhor, onde vamos servir uns aos outros, expressar o nosso amor e comunhão, e este lugar vai precisar de nosso investimento. Somos nós, os adoradores, que vamos investir nos sacrifícios de louvor a Deus. A igreja, a casa do Senhor, o lugar do culto a Deus, será o nosso altar, será o lugar de pregarmos a palavra do Senhor, ensinarmos nossas crianças, atender os necessitados, consolar e confortar os que precisam, enfim, ter um ambiente saudável onde podemos nos ajuntar e celebrarmos a grandeza do nosso Deus. Infelizmente, há muitas pessoas hoje em dia que desprezam a igreja, que falam mal daqueles que amam estar na casa do Senhor. Enchem-se de argumentos fajutos da internet para não mais darem valor à igreja, mas isso é diabólico. A igreja, ela é uma bênção, é lugar de paz, é lugar de trabalho dos servos, é lugar de prestarmos culto ao nosso Deus e nos ajudarmos mutuamente. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo agindo aqui na terra. Pode até ser que aconteçam escândalos e algumas igrejas não sejam assim, mas isso não pode fazer com que joguemos todo mundo no mesmo balaio e venhamos a desprezar uma organização, uma instituição tão importante que é a igreja. Amém? Então, invista na adoração, dê o seu melhor, o melhor da sua atenção, o melhor do seu tempo, o melhor da sua alma, o melhor dos seus recursos financeiros. Faça tudo para a glória de Deus. Assim é a vida do adorador. Ele ama investir na adoração ao Senhor, o seu Deus. Vamos orar a Deus e que Deus quebrante o seu coração para você parar de querer arrumar argumentos, né? E não investir na obra do Senhor. A gente investe em tanta coisa fútil, em tanta coisa vazia. Hoje a gente vê pessoas gastando rios de dinheiro com bens materiais, gastam rios de dinheiro até com animais, mas não gastam dinheiro com a igreja, não gastam dinheiro com adoração a Deus, em servir ao seu irmão e servir ao seu próximo. Vamos pedir a Deus que nos alinhe nisso. Amém? Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, onde aprendemos aqui, Pai, que devemos investir na nossa adoração ao Senhor, investir nossos recursos, o nosso tempo, ó Deus, a nossa dedicação de serviço, de trabalho para a obra do Senhor, os nossos dons, os nossos talentos, enfim, Pai, que nós possamos ter essa consciência de não adorarmos ao Senhor somente da boca para fora, mas não investimos em nada para adoração ao Senhor, assim como Araúna fez, que nós tenhamos disposição, meu Pai, em dar o que é necessário para adorar ao Senhor e para que outros adorem também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira do nosso coração, meu Pai, ó Deus, tudo aquilo, toda a mesquinharia, Senhor, todo o amor ao dinheiro, porque isso é a raiz de todos os males. Às vezes ficamos querendo arrumar um monte de argumento para não honrar ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, meu Deus, ó Deus, e assim, Deus, nós perdemos a oportunidade de investir na adoração, de investir na igreja, que vai continuar proclamando a salvação, ensinando o evangelho, a igreja como um organismo vivo e eficaz do teu corpo aqui na terra. Então, Senhor, tira esses argumentos do nosso coração e nos ajude a investirmos na adoração ao Senhor, Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do seu santo nome. Ó Deus, que nós estejamos prontos e atentos para não errarmos nisso, meu Pai. Sabemos que vamos te adorar
adorar, Pai, em espírito, porque o Senhor é espírito. Mas ali na sua palavra também diz que adoraremos a Ti em espírito e em verdade. Não adianta falar que adoramos ao Senhor se não investirmos nisso, Senhor. Não fizermos o nosso melhor para honrar e glorificar ao Senhor e permitir que outras pessoas também venham adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e que nessa manhã nós tenhamos essa consciência para a honra, glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado por essa palavra e o Senhor nos ensina a investirmos na adoração. Peço a você a gentileza de compartilhar o vídeo e se inscrever nos nossos canais, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aprendendo da palavra e orando ao Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.